Como é que se vive ou sobrevive depois de um acontecimento destes? Amando-me. Eu amo-me, acima de tudo, acima do meu filho e acima da escolha dele. Eu aprendi que eu sou o mais importante. Há histórias de vida cuja superação é necessária do primeiro ao atual capítulo. Histórias em que a morte e o amor se misturam num estranho caminho de aprendizagem. Mas quando essa morte é de um filho e quando essa morte foi escolhida por ele. Conheçam a grande história, mas acima de tudo, a incrível quarta convidada do canal Porta Aberta, Ruth Reis Figuinha. Esta entrevista é patrocinada por Miguel Silva, osteopata, terapeuta de reabilitação. Querida Ruth, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Muito obrigada por estares aqui. Obrigada eu, Marta, pelo vosso convite. É um prazer estar na vossa companhia. Querida Ruth, se tivesses que definir numa única palavra, qual seria? A de mãe. Sem sombra de dúvidas, a de mãe. O que é que envolve toda essa palavra para ti? Ser capaz de aceitar, de proteger, de amar sob qualquer obstáculo ou tempo para a eternidade. E sem dúvida que essa é a palavra que tu gostarias que te definisse. Também. Muitos te conhecem pelo que ocorreu com o teu filho. O que não sabem é que a tua história de superação começou no dia em que nasceste, quando te tornaste órfã de mãe. Queres-nos falar um pouco sobre isso? Com certeza. A minha mãe faleceu no meu parto. Ela tinha apenas 15 anos e eu fui criada pelos meus tios e pelo meu avô paterno, em Alcácer do Sal. E foi sempre um crescimento envolto de amor, mas porém com a única falta que eu senti durante toda a minha vida e irei sentir sempre, que é a falta da minha mãe. Contudo, não foi apenas a tua mãe que perdeste nesse dia, mas também, de um outro modo, o teu pai, que nunca conseguiu lidar com a situação, com o que aconteceu. Verdade. No dia em que perdi a minha mãe, perdi também o meu pai, de uma forma em estar presente na minha vida, em todos os episódios dela, em me dar apoio, em me dar carinho, em me dar o amor que deveria ser um amor natural e não forçado. Sim, é verdade. Então, criar e ter a tua própria família tornou-se um objetivo de vida desde muito cedo. Sem dúvida, sem dúvida. Desde pequenina que eu ambicionava ser mãe, ter uma família construída por mim. O meu objetivo era ter 3 filhos, consegui. Foi um sonho tornado realidade, sim. E o que é que mudou com o nascimento do teu primeiro filho? Conheci a essência do conceito amar, o verdadeiro significado da palavra amor. Amor incondicional. Incondicional. Pedro, David e Francisco. 3 nomes, 3 significados. Queres partilhar connosco? Olha, o Pedro foi uma escolha do meu marido. Tem uma história por detrás, que ele, quando ele era pequeno, chamavam-lhe muitas vezes de Pedro, a avó materna dele. Mas ele não tinha esse nome? Não, não. Alexandre fui eu que lhe dei, portanto era Pedro Alexandre, portanto foi sempre um acordo que nós fizemos, foi de um escolhia o primeiro, o outro escolhia o segundo nome. O meu David foi um nome que eu achava lindíssimo, acho lindíssimo, continua a ser fiel a esse nome, David o Grande. E Filipe já foi ao encontro também do avô do meu marido. O meu Francisco foi uma homenagem que eu fiz ao meu marido. Desde o início, que eu gostava de lhe dar o nome de um filho, ele não achava muito jeito a isso.
Mas acabou por ser o terceiro. Com certeza. Acabou por sentir-se honrado por ser dado o nome dele ao nosso Francisco Daniel. Sempre quiseste ter 3 filhos, uma família numerosa, ou aconteceu? Não, foi sempre um sonho, tanto meu como do meu marido, termos 3 filhos, independentemente do género. Gostávamos, porém, que o primeiro fosse um rapaz. Vieram 3 rapazes. Saíram 3. José Saramago definiu filho, e passo a ler, como um ser que nos emprestam para um curso intensivo de como amar alguém além de nós mesmos, de como mudar os nossos piores defeitos para darmos os melhores exemplos e de aprendermos a ter coragem. Amor e coragem. Estas palavras têm definido e muito o teu percurso como mãe. Eu quero acreditar que sim, Marta. Pelo menos eu luto todos os dias para isso. E concordo em pleno com José Saramago. É uma definição muito intensa, face à tua história, não é? É, define bem a minha história, verdade. Como é que uma mãe encara o facto do seu filho escolher terminar com a sua vida na véspera de completar 19 anos? Encara da pior maneira possível. É horrível. Tira-nos o chão, tira-nos a fé, tira-nos a capacidade de conseguirmos olhar para o futuro com outros olhos. Naquele momento, o nosso desejo é morrer com eles, sem dúvida. Como é que se vive ou sobrevive depois de um acontecimento destes? Amando-me. Eu amo-me, acima de tudo, acima do meu filho e acima da escolha dele. Eu aprendi que eu sou o mais importante. De que forma sentiste que o teu papel como mãe foi colocado em causa? De todas as formas. Senti-me a pior mãe, senti-me uma mãe fracassada, senti que não estive à altura para perceber que o meu filho tinha vontade de morrer. Apesar de eu ter identificado que ele a determinada altura da sua vida andava triste, mas o que o Pedro nunca partilhou comigo era que tinha vontade de facto de desistir. Enumerava vários aspectos da sua vida como características negativas, mas unicamente dizia que só estava cansado. A culpa é um sentimento que te invadiu muito. Sem dúvida, a culpa dominou os meus passos durante 4 meses e meio. Sim, sem dúvida. Como é que era o Pedro? O Pedro era um jovem extraordinário, não por ser meu filho, mas ele era extrovertido, de bem com a vida, pelo menos era essa a imagem que ele passava a todos os que o rodeavam. Peço desculpa. Estava sempre alegre, sempre a sorrir, era amigo do seu amigo, preocupado, um bom filho. Ele estava sempre preocupado se eu estava bem, estava-me sempre a dar força. Houve uma mudança do comportamento dele nos meses finais? Sentiste alguma alteração ou ele continuava sempre com esse cuidado até ao fim? Houve uma alteração depois que ele foi operado ao septo nasal a 12 de dezembro de 2018 e foi privado de continuar na sua carreira do futebol, pelo menos temporariamente, mas para ele tirarem-lhe o futebol era lhe tirarem o oxigênio. E isso promoveu em que ele entrasse num conflito interno que não conseguia gerir. Por mais força que lhe dessemos, por mais indicações que lhe mostrássemos outros caminhos para ele poder seguir, procurar ter calma, que eram só 3 meses, mas o Pedro foi deixando a força escapar-se e não aguentou. E como era a relação entre vocês os dois? É o melhor que se pode ter. Eu amo muito todos os meus filhos e o Pedro foi o primeiro. Foi o que me tornou mãe, foi de quem eu ouvi pela primeira vez a palavra mamã, foi o que me fez ser um ser invencível,
por ele eu faria qualquer coisa na minha vida. Ao tornar-te mãe, tornaste esse ser invencível. Invencível, sim. Acredito que o amor é o suporte de tudo. Acredito que por mais obstáculos que tenhamos na vida, por mais dificuldades que ocorram, o amor é a sustentabilidade para se viver, sim. Os teus 2 outros filhos são a grande razão para continuar em frente? Os outros 2 filhos são parte da razão para continuar em frente. A outra és tu? A outra sou eu, sem dúvida. Porque não são os filhos que nos agarram à vida, somos nós mesmos. Somos nós que temos que nos apreciar, nos mimar, nos acarinhar e lutar por nós, desmistificando todos os sentimentos menos bons que possam ocorrer. Essa compreensão adquiriste após o que aconteceu ao teu filho Pedro, ou sempre tiveste essa consciência da vida e apenas veio reforçar essa ideia? Esta compreensão adquiri depois da morte do meu filho Pedro. Foi quando eu me tive que resgatar perante um espelho em que eu não me conhecia mais, não me reconhecia mais. E foi quando eu passei a olhar para o meu interior e para aquilo que eu tinha para dar a todos os que me rodeiam, independentemente de serem família, amigos, quem quer que seja. Mas acima de tudo a ti mesma, porque tu és uma força da natureza. Acima de tudo a mim mesma, sim. A minha mãe agarrou na dor e transformou-a em solidariedade. Esta frase maravilhosa é do teu filho David e descreve o incrível ser humano que eu tenho à minha frente. Eu acredito que nós não somos o que nos acontece, mas sim aquilo que nós fazemos com o que nos acontece. E tu pegaste na tua dor e transformaste-a em algo maior e para outras pessoas. Refiro-me ao grupo online Pais e Mães Unidos pela Dor, um grupo online que tu criaste, e à Associação Sobreviver, da qual és vice-presidente. Podes nos falar um pouco sobre estes 2 grandes projetos? O Pais e Mães Unidos no Amor surgiu pela necessidade de haverem muitas mães como eu, mesmo que a história de vida seja diferente, mas que precisam de alguém lá para as apoiar, para as ouvir, para elas poderem chorar ou sorrir, simplesmente lembrando todos os dias que os seus filhos fizeram parte da história delas e da história de outros. É um grupo que funciona às quintas-feiras, porém neste momento estamos em pausa, porque lá está, olhar por mim também é essencial e eu estou a cuidar de mim neste momento, para depois ter força para os demais. Mas é um grupo que realmente funciona às quintas-feiras por uma sessão em Zoom. Temos um grupo no WhatsApp, temos uma página no Facebook. E como é que surgiu a ideia de criar esse grupo? Surgiu por uma experiência que eu tive num outro grupo que não correu como eu esperava, e então eu achei que podia fazer diferente e de uma forma gratuita, sem pedir dinheiro a ninguém, porque o preço que nós pagamos pela morte de um filho já é tão alto que eu não acho correto que tenhamos que pedir dinheiro às mães que vão lá para chorar e partilhar a sua dor. E sentiste essa necessidade de ajudar o próximo para aliviar a tua dor? Sim, desde que escrevo, desde que iniciei a minha página do Meu Filho Tem Asas, que foi em busca de apoio, em busca de carinho e afeto de outras mães e de pessoas que me queiram ler. E o grupo é isso mesmo. Todos nós temos sempre uma palavra, independentemente da hora do dia, sempre uma palavra de coragem e incentivo a todos os pais e mães que lá estão presentes, sim. E a Associação Sobreviver? Como é que nasceu? Como é que chegaste até ela? A Associação Sobreviver, depois do suicídio, foi-me apresentada por um querido amigo, o Roberto Reis, dos Açores, que, conhecendo ele a minha história, me levou até à querida Sofia. A presidente da associação. Corretíssimo. E a Sofia ficou interessada também na minha história e fez-me o convite para fazer parte da associação, que para mim é um prazer, é uma grande honra, porque a Associação Sobreviver é o que todos nós somos no nosso dia-a-dia,
todos os pais e mães e irmãos e tios e amigos que ficam depois do abandono daquele ser que desiste de viver. Ainda existe um grande tabu na nossa sociedade em relação ao suicídio. Sem dúvida. Eu creio que ia um pouco mais atrás, em relação à depressão, em relação ao estar-se doente e ao necessitar de ajuda e ter-se vergonha de assumir que se precisa de ajuda e de que precisamos de aceitar quando a ajuda nos é oferecida. Mas a própria sociedade tem dificuldade em lidar com uma situação de morte ou de suicídio. Por exemplo, se nós partimos uma perna, um braço, ficamos de baixa. Socialmente é compreensível essa pausa, mas como é que se lida quando existe a morte de um filho, quando existe uma situação de suicídio? A própria sociedade, as próprias pessoas não sabem muito bem como conviver, como responder, e esta associação e este grupo online tornam-se fundamentais para estes chamados sobreviventes. Sem dúvida. A associação promove o acolhimento. Nós ali somos uma família onde há partilhas, onde todos temos palavras de incentivo à vida, onde todos passamos pelo mesmo e somos as pessoas indicadas para levar conforto, esperança e fé e amor através da coragem em estarmos vivos e lutarmos todos os dias por momentos melhores. E também é uma associação que dá apoio em diferentes linhas. Sei que tem psicólogos e outro tipo de ajuda que vos é dada gratuitamente nessa associação. Sim, neste momento o apoio, as psicólogas estão sempre lá. Eu, por exemplo, tenho tido mães que me procuram pedir ajuda e eu prontamente peço à Sofia e ela encaminha-me sempre os psicólogos, as associações, as clínicas, onde essas mães podem recorrer para pedir ajuda mais variada situação. Como é que as pessoas podem ter acesso ao grupo online e a esta associação? Através do Facebook, também temos a página do Sobreviver depois do suicídio. Existe também no Instagram e temos a própria página no domínio da PT, onde ela também está disponível. Basta só entrarem em contacto. Portanto, facilmente através das redes sociais conseguem aceder ao grupo online e à associação. Mas o teu poder transformador não ficou por aqui. O Meu Filho Tem Asas é o livro que conta a tua história de vida e a história do teu anjo, Pedro. Mas este livro tem uma história muito bonita, não só pela forma como foi elaborado, mas também como nasceu. Foi lançado em maio deste ano, 2021. Por que escrever um livro e como é que ele nasceu? O meu livro nasceu a partir da minha dor, a partir de todas as partilhas que eu fazia na minha página do Meu Filho Tem Asas, criada a 29 de julho de 2019. 2 meses, sensivelmente, após a partida do meu Pedro, porque eu não tinha com quem falar e as pessoas que estavam ao meu redor e que me pudessem ouvir, nós sentimos que as pessoas tornam-se enfadonho, ficam sem saber de facto o que nos dizer. Porque elas não passaram pelo mesmo que tu. Não. E há certas palavras, a palavra da força, tens mais 2 filhos, pode parecer que nos dá ânimo, mas não, magoa-nos profundamente. Porque, melhor do que ninguém, nós sabemos que temos mais 2 filhos, temos mais um filho, que temos que ter força, não é? Porque os dias dali em frente não vão ser fáceis, nada vai ser fácil. E o meu livro foi um bebé para mim, foi imortalizar o meu filho, foi imortalizar-me a mim, foi o levar a todos os que precisarem de apoio, de carinho, de incentivo à vida, porque o meu livro não fala só sobre a morte do meu filho Pedro, fala sobre o meu caminho no luto perante a desistência de um filho por sua vontade, fala sobre a depressão, faz os alertas necessários para a sociedade, faz os alertas aos pais e faz os alertas às famílias como um puxão de orelhas para que tenham atenção
Um alerta. Sim. Puxão de, digo isto porque é complicado, não é? Puxão de orelhas. É um puxãozinho de orelhas. Existe ainda um certo sentimento de culpa dentro de ti? De não ter estado alerta, de não teres percebido. Digo isto pelas palavras que escolheste agora. Um puxão de orelhas. O puxão de orelhas não é para as mães enlutadas, é para as famílias que não passam por nada desta situação. Para olharem para estas famílias. Uma tomada de consciência. Exatamente, uma tomada de consciência de que estas famílias nunca mais são famílias normais. Uma transformação profunda. Completamente, sim. E como é que este livro chega até ti? Tem uma história muito interessante. Olha, este uma personagem livro, que todos conhecem. Este uma livro, ou seja, uma personalidade. Este livro chega até mim através do meu querido Manuel Goxa. Fui convidada para ir ao programa dele a 27 de janeiro deste ano, 2021, e ele fez uma surpresa de me oferecer a publicação do meu livro para assim eu poder chegar ao coração de todos os portugueses de uma forma mais direta. Ruth, a tua história de vida é marcada por constantes episódios de superação, uns atrás dos outros, constantemente. Que grande lição ou que grandes lições tens retirado do teu percurso de vida, daquilo que te tem acontecido? Eu direi que a maior lição é não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. E o que é que eu quero dizer com isto? Porque eu passei por aquelas limitações, jamais em tempo algum eu vou fazer os meus filhos passarem por elas. Porque se eu não tive o carinho daquele pai, se eu não tive a possibilidade de crescer com a minha mãe, então eu vou ser a melhor mãe que eu consigo ser. Se a morte transforma o ser humano e eu conheço mães que ficam amargas, então eu não quero isso para mim, eu vou me transformar no ser mais doce que eu consigo ser. Com a minha verdade, simplesmente partilhando a minha história. Devolver amor à vida. Sim. Qual tem sido a melhor parte destes 44 anos de vida, Ruth? A melhor parte foi, sem dúvida, ser mãe. É o episódio da minha vida que mais me enche o coração. Foi o de ser mãe. E serei mãe sempre, até morrer. Tenho o meu Pedro lá no céu, tenho os meus filhos cá na terra. Sou uma mãe que divide o coração entre dois planos. Com essa consciência? Sim, com esta consciência. O amor tem essa capacidade, é superação. Extensível. Sim. E o amor multiplica-se, Marta. Sim. Deve de ser para se multiplicar. E eu acredito que só o amor é a resposta para a dor no luto. É partilhando, é sermos mais para mim, para nós, para os outros. Ruth, sinceramente, qual é a tua relação com a palavra Deus? Eu acredito em Deus numa forma muito própria. Que forma é essa? Eu acredito que Ele existe, que é uma força extraordinária que está lá, que nos leva o apoio e a força necessária para ultrapassar todos os obstáculos. Não acredito no Deus à imagem do homem, mas acredito na energia. É a energia que nos move, é a energia que nos dá a força, a coragem e nos faz estar bem com nós mesmos, sem dúvida. Para ti, onde estava Deus, onde estava essa energia, ou o que é que representou essa energia em momentos tão fortes como a perda do teu filho? Senti-me abandonada por ele no momento da notícia, mas depois agradeci-lhe, Marta, porque o meu filho ficou num estado muito pouco. O meu filho não iria sobreviver nunca, apesar dele ter sobrevivido durante 3 horas. O meu filho ainda passou vivo por mim, mas os danos que ele tinha interiores
eram enormes. Portanto, eu sou grata a Deus, ao universo, que teve a compaixão para privar o meu filho do sofrimento. A tua consciência espiritual aumentou com este acontecimento? Sim. A minha consciência, eu estou num crescimento maravilhoso. Eu sinto-me cada vez mais conectada com o meu eu interior. Eu tenho tido pessoas extraordinárias à minha volta. A cruzarem-se no teu caminho? A cruzarem-se no meu caminho. Tu és uma delas e eu sou-te eternamente grata pela oportunidade, porque faz-me ver a vida com outros olhos e com outra paixão e com outro equilíbrio que é necessário para nos mantermos no caminho certo. Obrigada, Marta. Um pequeno à parte, também considero uma dádiva ter me cruzado contigo e muito tenho aprendido com o teu exemplo e com a tua forma de estar na vida. Ruth, que outros sonhos tens guardados em ti? Porque tu és uma mulher cheia de sonhos, cheia de projetos. Que outros sonhos ainda estão por realizar e vão ser realizados? Eu quero voltar a estudar. Quero lançar mais livros? Quero escrever mais livros, sim, sem dúvida. Quero me envolver com a psicologia. Aprendi nestes 30 meses a olhar o ser humano com outros olhos. Aprendi que a depressão é muito mais do que se fala. Aprendi que todos os seres que colocam um termo à sua vida fazem-no porque já não têm mais esperança, porque já estão fartos de sofrer e falta-lhes muitas das vezes uma palavra amiga que os compreenda de verdade. E muitas vezes até pode existir essa palavra, mas não lhes chega. Tu partilhaste uma vez comigo que a dor é tão intensa que eles já não suportam mais viver. Eles não deixam de amar aqueles que os rodeiam, eles deixam-se de amar a eles mesmos. E isto é a ponte entre viver ou morrer, Marta. Quando nós deixamos de nos amar, de ter a necessidade de nos acarinharmos, nos abraçarmos. Quando perdemos esse amor próprio de uma forma tão profunda. Sim. Não há mais amor nenhum que nos sustenha. Oh, Ruth, há algo que socialmente possa ser feito, há algo na forma como as coisas estão estruturadas, em que se possa dar mais atenção, que se possa ter, estar mais alerta para determinados acontecimentos, para determinadas situações que possam mudar muitos desses casos? Tu que estás tão por dentro disto, não só porque viveste na pele, mas também através das associações, que mais pode ser feito na nossa sociedade para que isto seja visto, não só deixar de ser visto como um tabu que é, mas que outras coisas mais profundas podem ser feitas para tentar mudar esta realidade destas pessoas e destas famílias? Eu começaria por dizer algo que eu gostava que tivesse acontecido comigo, essencialmente, porque fomos nós pais que demos o alerta e fomos procurar uma psicóloga. Fomos nós pais que, como o Pedro disse, o obrigámos a ir a uma consulta médica, porque ele recusava. E ele sabia que estava com depressão, porque ele deixou textos escritos a dizer: estou mesmo com depressão, eu estou mesmo doente, eu não estou a ver nada de bom a acontecer. Portanto, ele tinha consciência, e os depressivos têm consciência que estão doentes. O meu filho ensinou-me isso. E o que eu diria, essencialmente, é, e principalmente porque eu tenho tido muitos pais que se queixam do mesmo, se nós recorremos à ajuda para os nossos filhos, então não nos descartem, porque, infelizmente, a saúde em Portugal, a saúde mental, a saúde no geral,
A partir do momento que o jovem atinge uns 18 anos, é adulto. Então, não há mais necessidade de os pais estarem presentes nas consultas. Eu considero isso errado. Errado no ponto em que, se o jovem está doente, ele não tem o discernimento necessário para tomar ele as decisões. E o meu filho Pedro não teve esse discernimento. Essa é a única mágoa que eu tenho dentro de mim. Porque, efetivamente, nós marcámos-lhe a consulta. Ele foi à primeira consulta no dia do pai, dia 19 de março de 2019. E por ser maior de idade, todas as outras consultas, e foram só mais 2, ele omitiu-as. Ele mentiu. Ele simplesmente, como estava de costas viradas para a ajuda de um profissional, ele não aceitou e não foi mais. E a mim, na porta do quarto dele, uma semana antes de morrer, ele disse-me: mãe, telefonaram-me do hospital a remarcar a minha consulta para 29 de junho. E eu acreditei, porque era o meu filho. Eu percebo a tua questão, Ruth, como mãe a falar, mas isso certamente que acontece também na idade adulta, na fase mais adulta. O que eu estou a retirar das tuas palavras é a importância de estarmos atentos à nossa saúde mental. Da mesma forma que vamos a um dentista, que vamos ao pediatra com os nossos filhos, que vamos ao médico de família, ou como deveríamos ir normalmente fazer exames, também deveríamos ter um acompanhamento mental, porque existe o estigma na nossa sociedade que psicólogo e psiquiatra é para quando não estamos bem, quando a pessoa, e não é bem visto assumir que se vai pedir ajuda a esse tipo de profissionais, mas é tão importante como qualquer outra área, tratarmos do nosso corpo da igual forma que tratamos a nossa mente e as nossas emoções. Concordo em pleno. As pessoas têm vergonha de dizer que têm um filho a precisar de ajuda. E que elas próprias precisam de ajuda. Existem muitas pessoas que não acreditam nas terapias, na psiquiatria, na psicologia, nas medicinas alternativas. Não acreditam, simplesmente. Eu já faço o contrário. Eu não tenho qualquer tipo de problemas em dizer que eu vou ao psicólogo. A minha doutora Marlene é um ser extraordinário, está lá sempre para me apoiar. O psicólogo não nos vai dizer faz assim, não é ele que resolve os nossos problemas. Mas ajuda a compreender. Exatamente. Ruth, para todos aqueles que nos assistem e possam estar a passar por um momento de luto relacionado ou não com o suicídio, que conselhos lhes deixarias? Para não viverem o luto sozinhos. Para procurarem grupos de apoio, para procurarem terapeutas, para procurarem o psicólogo. Não tenham medo de abrir o vosso coração. É importante falar, é importante escrever. Só assim conseguimos gerir toda a dor, toda a falta, toda a ausência, toda a saudade que cresce de dia para dia dentro de nós. Eu passei a fazer meditação, eu passei a caminhar, eu passei a ouvir música, a cantar, a dançar, a procurar ajuda. É importante pedirmos ajuda, não ter vergonha de o pedir. E quando as pessoas não conseguem, qual é o papel dos que estão à sua volta? Deveria de ser de apoio. Tem de ser. Eu costumo dizer, Marta, que quando me vêm procurar, o que é que eu digo a esta mãe? Não digas nada, abraça. Perante um abraço, 2 corações falam aquilo que têm que dizer um ao outro. O abraço é o diálogo mais poderoso que nós temos e damos tão poucos abraços. O amor, tudo que seja transmitir amor. A energia que flui daqueles 2 corpos entrelaçados. Eu dou muitos abraços e não abraço menos do que 20 segundos, é verdade, porque aprendi que sim, que tem um efeito. Exatamente, mais do que 20 segundos é o suficiente para as nossas almas se conectarem, para a energia fluir e aquilo que tu tens de bom passar para o outro. Oh, Ruth, é possível dizer que tu tenhas aprendido a amar ainda mais com o que aconteceu com o teu filho Pedro? Sem dúvida.
Eu hoje, Marta, eu não tenho problemas de dizer eu amo-te, Marta. Porque eu amo todo o ser. Eu amo qualquer pessoa. Seja aquelas que já passaram pela minha vida, seja aquelas que permanecem, seja aqueles que irão chegar. As coisas agora têm outra intensidade. Têm outra intensidade, sim. Eu quando agora digo eu amo-te, eu digo com sinceridade. É um amor que não tem explicação. É tão natural. É o amor pelo ser que está na tua frente. Entendes? É uma energia. E eu consigo atualmente já captar a boa energia das pessoas. Ruth, é possível sermos felizes após a morte de um filho? É. Como? Dando graças a estarmos vivos. A vida é um milagre. Então, se a minha mãe, que foi a minha mãe, teve que abrir mão da sua vida para eu estar hoje aqui, eu não a vou deixar ficar mal. Nunca. Tu és feliz? A felicidade é algo que não se está... Como direi, eu costumo dizer que ser feliz são pequenos fragmentos que nós retiramos do nosso dia-a-dia. Neste momento, tendo em conta o calor que estamos aqui a apanhar, um copo de água fresca para mim era um estado de felicidade. Vai ser a seguir. Por isso, se eu sou feliz, acredito que o sentir-me bem neste momento é o que faz eu ser feliz com aquilo que eu tenho presentemente, sim. Qual é, na tua percepção, o melhor de podermos estar vivos? Eu vou explicar o sentido desta pergunta. O teu filho e outras pessoas escolhem o fim, escolhem terminar com esta possibilidade. Mas é a vida que nos permite tantas coisas, a realização de tantos projetos, a nossa evolução humana e emocional, como tu tens revelado ao longo desta entrevista. Então eu pergunto-te a ti, o que é que a vida te permite? O que é que estar viva te permite e nos permite? Ser o melhor de mim. Um desenvolvimento constante. Um desenvolvimento pessoal, sim, constante. Que só irá, aliás, não irá parar. No outro plano nós estaremos sempre também em desenvolvimento. Ruth, eu não tenho palavras para agradecer esta entrevista, este momento que partilhaste connosco. Apenas agradecer-te do fundo do meu coração por este momento. Muito obrigada em nome de toda a equipa do canal Porta Aberta por esta entrevista. Um grande beijinho e toda a felicidade e todo o crescimento espiritual e emocional sempre. Gratidão, Marta. Eu, por estar aqui, por teres-me feito este convite, por acreditares em mim. Tu és um exemplo, um grande exemplo para todos. Muito obrigada, Ruth. E lembrem-se, subscrevam o canal Porta Aberta.